Irlan, fala pra gente desse livro aqui, cara, que eu achei assim, lindo, maravilhoso. Do que se trata esse trabalho? Isso aí, na verdade, é a minha tese de doutorado, né? Eu tenho me dedicado muito a estudar futebol na academia, fiz isso TCC, no mestrado, no doutorado. Nesse livro em específico, tento tratar muito da relação de torcedores com seus clubes, especialmente no contexto que a gente está vivendo no Brasil hoje, de transformação de clubes em empresa. Né? Como é que isso se altera? Isso vai ser tema do nosso papo aqui hoje. Como os torcedores eles entendem que eles têm um certo sentido de propriedade sobre seus clubes, mesmo que eles estejam muito distantes disso, seja na Alemanha, seja na Inglaterra, seja na Espanha, seja no Brasil, né? E como eles se mobilizam para que isso aconteça de fato, né? Exercendo uma pressão, demandando alguns direitos. Então passa muito por isso, essa ideia de produção do clube. Você que é geógrafo, já deve ter lido Lefebvre aí, que é a produção do espaço, passa um pouco dessa ideia, né? Como os torcedores produzem o clube também. Uma ideia de Lefebvre falava de produzir o espaço, as pessoas produzem o espaço. Torcedores dentro do estádio, Gilmar Mascarenhas falava sobre isso. Né? O que é um estádio sem os torcedores dentro do estádio produzindo aquele ambiente, né? E territorializando também em outros sentidos. Né? E aí a ideia que eu discuto aí, parte inclusive da contribuição de Gilmar, da gente começar a pensar como o clube ele é também o produto da organização dos torcedores. Né? Sei lá, vocês estão aqui com um podcast, embora a gente estava falando de outras coisas, não só de Fluminense, mas você, de certa forma, faz o Fluminense estar presente aqui. Né? É a organização de torcedores, é a associação entre torcedores que faz o clube se consolidar na realidade, né? No espaço. Então, o debate parte mais ou menos sobre isso, mas assim, com muito levantamento de dados também importantes sobre como foi o processo histórico de transformação dos clubes em empresa na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, na Espanha, para a gente entender onde o Brasil está se metendo, né, e o que pode acontecer também, por isso que você me chamaram aqui. Então a gente vai discutir o livro ao longo do podcast todo. Não, e até essa questão do livro, você falou de pertencimento, você é torcedor do Vitória. Sim. Como é que é a tua relação? Como é que começou a tua relação com o futebol e a questão do Vitória? E aí tem essa... Como é que você vê isso para o seu clube? Seu clube virar empresa, cara. Rapaz, meu interesse nesse tema, né, inclusive quando começa a aparecer a questão das SAFs no Brasil, eu, de certa forma, já estava preparado para esse debate, porque isso acontece no início da década... Ali, meados, na verdade, sim, o papo de SAF começa em 2015. Mas os clubes brasileiros já podiam ser empresas muito antes, né? Desde a Lei Pelé, em 98. E, curiosamente, os dois únicos clubes brasileiros que têm algum nível de relevância social, assim, né? Tem uma torcida de massa, que entraram na onda das SAs, assim, de cabeça, foram Bahia e Vitória. Então, a minha história como torcedor do Vitória também entra nesse processo, porque eu tinha simplesmente 10 anos de idade, a Vitória virou empresa em 2000, óbvio que eu não tinha compreensão do que era isso, só que o resultado dessa aventura de virar empresa foi um desastre. Né? Você estava falando que você passou em Salvador em 2004, em 2004 a gente cai para a Série B, em 2005 cai para a Série C. E é um processo complicado, porque o grupo que comprou o Vitória é um grupo estrangeiro, em tese muito endinheirado, um fundo de investimento, como muitos estão procurando, fundo de investimentos e tal, interessado em futebol. Curiosamente, esse fundo, inclusive, tinha uma participação no Quilmes, então a gente fala de multiclubes hoje, já tinha esse exemplo lá atrás, no Quilmes da Argentina, né? Era um grupo argentino, poderosíssimo, estava crescendo muito, chamado Excel Group, você comentou do Excel patrocinando o Vitória. Sim. É só uma coincidência, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É um fundo de investimento argentino chamado Excel, e o patrocinador do Vitória um pouco antes foi o Excel. Era um banco, né? Era um banco, comprou o Econômico da Bahia, enfim, foi o que bancou o Bebeto. Imagina se existisse Twitter, as teorias de conspiração na época. Não, confusão total. Tem gente que até hoje acha que é a mesma coisa. E aí esse grupo, começo dos anos 2000 na Argentina foi aquele caos total, né? Convulsão social, 7 presidentes em 2 meses, se não me engano, né? Crise econômica, e isso impacta esse grupo, que estava se expandindo pela América do Sul, por isso veio comprar o Vitória. E eles quebraram, simplesmente largaram o Vitória. Largaram. Fica aí, se vira aí. Na época, a presença do Vitória era de Paulo Carneiro, ele tentou negociar um rompimento ou procurar um novo comprador, não encontrou, porque existiam questões internas no Brasil também que desestimulavam essa entrada. E aí essa gestão pós-rebaixamento e expulsão de Paulo Carneiro do clube, ela vai lá presencialmente na Argentina negociar, e pedir para os caras, pelo amor de Deus, vamos negociar a saída de vocês, porque vocês não querem mais o clube, e a gente precisa dar um jeito, esse negócio está na Série C. Então, tenho essa história, e eu lembro, eu já tinha entrado na Faculdade de Comunicação, eu entrei em 2008, aí em 2010, você vê quanto tempo passa, o clube finalmente recompra todas as ações. Né? Eles tinham um pouco mais da metade, o clube recompra
todas as ações e volta a ser dono do próprio nariz. Teve um dirigente do Vitória falou, a gente voltou a ser dono do nosso próprio nariz. E foi o que me levou a querer entender como é que funciona essa coisa de clube virando empresa. Então, chegamos ali em 2015, a lei da SAF começando a ser discutida, a ideia de SAFs, né? Em 2015, 2016, isso avança até 2019, 2020. Aí, em 2020, eu lanço o livro Clube Empresa, né? Queria muito ele, mas não existe mais. Não vende mais, mas tem na internet. Joga aí na Amazon, você vai encontrar o Clube Empresa, que é um compilado, né, de artigos sobre transformação de clubes e empresas em vários países, antes da SAF ainda. Aí, em 2021, vem a lei da SAF. Então, enfim, o resto é história, né? A gente estava acompanhando aí esse processo, pouco mais de 4 anos. Chegamos aos 4 anos agora, né? Foi outubro de 2021 e começa a lei da SAF e que a gente já tem muita história para contar sobre a SAF no futebol brasileiro. E é uma coisa louca, né, cara? Porque, assim, só se fala nisso hoje. Nós temos alguns... Cara, posso dizer, bons exemplos na questão desportiva, mas eu acho que administrativamente a gente não tem nada que a gente fale assim, poxa, isso é um exemplo de gestão ou de coisa que dá certo. Pelo menos é o que eu acho. Eu acho até que um passo atrás, a gente observar como os clubes no Brasil, eles desenvolvem suas administrações ao longo das décadas, né? A gente, durante muito tempo, a gente teve muito clube passando por gestões. E aí que a gente pode dar o exemplo do próprio Vasco, que a gente estava comentando aqui um pouco em off antes de começar, onde o Eurico tinha né? A gente tem um documentário aí muito bom, inclusive aquele documentário da vida do Eurico, né? E ele pega com desejo de tornar o Vasco campeão, ele faz uma gestão até certo ponto temerária no ponto de vista financeiro, mas esportivamente muito vencedora. E depois, quando começa um período já no futebol que é mais colocado em foco a parte financeira, sanções e tudo mais, tem a decadência onde o Vasco vem a estar no momento que está. E isso tem muito a ver com a chegada hoje dos modelos de SAF, onde clubes que durante décadas tiveram gestões péssimas, temerárias, chegaram a momentos onde, cara, agora ou é isso ou é isso, ou vou fechar a porta, né? E aí a gente passa por, enfim, hoje clubes gigantes de camisa como Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Fluminense hoje que, enfim, não tá a ponto de fechar a porta, mas é dito abertamente pelos dirigentes que é isso, então a gente vai só retardar aí, né, e tocando bola de lado. Eu acho que isso é muito de décadas, né, e não sei se chegou a passar isso no Você está falando a coisa certa, você está falando de um histórico nefasto de gestões que sempre foram de forma muito irresponsável, que deixavam dívidas para gestões anteriores, no formato que a gente tinha. A grande questão é que isso continua acontecendo no mundo inteiro. Nunca deixou de existir. O que é que conteve um pouco esse tipo de lógica do futebol, de clubes de futebol? Regra de controle financeiro. Se você não tem uma organização mínima, se você não paga salário em dia, se você acumula dívidas com seus com fornecedores, que sejam, etc., você vai ser punido e você vai ser fatalmente rebaixado. É isso que impede que clubes, mesmo com formato de empresa, mesmo com proprietários estrangeiros, mesmo com norte-americanos como John Textor, né, possam ir à falência. Impede não. Isso tenta impedir. Sim. Nós continuamos vendo muitos casos de clubes que vão à falência mesmo com um sistema de controle financeiro. Aí a gente traz isso para a realidade brasileira, que aconteceu ao longo de muitas décadas. Nós temos uma cultura de clubes muito fechados, eu acho que isso passa, todo o debate passa por isso daí também, inclusive sobre SAF. Eu vou voltar nisso várias vezes quando a gente estiver falando aqui. Clubes muito fechados, onde o cara que deveria fiscalizar a sua gestão é um amigo seu de tomar vinho ou uísque todo fim de semana e passa lá que dá um parecer positivo para a sua gestão. O presidente do Conselho Deliberativo é outro amigo seu ou um sócio em um negócio seu e vai também dizer que está tudo certo, e isso vai como uma bola de neve. Com um agravante. Nos anos 90, o futebol brasileiro começa a ter contratos cada vez maiores de direito de transmissão. Com outro agravante, e esse é mais interessante ainda, que nos anos 90, o pessoal que está assistindo deve ter alguém um pouco mais velho que vai lembrar como era os anos 90, com todo respeito, mas pensando mais longevo, vai lembrar nos anos 90, dólar e real era a mesma coisa. Né? Era a mesma coisa. Então, os clubes brasileiros achavam que estavam no mar de rosas. E se você pegar o quanto se pagou de salário para jogador de futebol nos anos 90, era uma maluquice. Todo mundo ganhando em dólar.
Porque se a moeda variasse, ninguém perdia seu ganho. Gamarra ganhava em dólar, Rincon ganhava em dólar, fala Corinthians, né? Romário voltou da Europa para jogar no Flamengo, Edmundo acho que volta para o Vasco, né? Salvo engano. Todo mundo com uma farra achando que isso nunca ia acabar. Parece, inclusive, uma realidade agora e todo mundo ganhando muito dinheiro com bet. Parece, né? Daqui a pouco, dizem que em 3 anos esse dinheiro vai sumir. Mas era assim. É verdade. Então você mistura uma cultura de clubes muito fechados, que nunca funcionaram como organizações sociais de fato, né? Nunca seguiram estatutos, nunca tiveram o mínimo de acompanhamento, uma ausência total de lei que dissesse assim, não dá para funcionar dessa forma, vocês não podem sair endividando o clube dessa forma, ou você organiza a casa, ou você vai ser responsabilizado também. Nunca tivemos isso no futebol brasileiro, nem na parte interna do futebol, né? Na indústria do futebol, numa possível liga, na CBF, que seja, nem fora. Nunca foi discutido. Claro, porque os presidentes dos clubes eram deputados. Quem ia mexer com isso? Sim. Então, se você olhar como era forte o lobby desses caras, a Lei Pelé, quando ela é aprovada para ser obrigatória. Era obrigatório os clubes virarem empresa. 2 anos depois, eles se mobilizam, a chamada bancada da bola, e eles derrubam a obrigação. Então, imagina outras discussões mais importantes nisso, de responsabilização, etc. Eu posso estar exagerando aqui, mas a primeira grande jogada, né, legislativa sobre responsabilização de clube de futebol venceu o Profut muitos anos depois, lá para 2013, 2014. Não, é recente, é isso aí. Que 2013, 2014 ali. Primeira vez que vai entrar lá, os associados do clube se organizarem e acionarem o Ministério Público, eles podem prender um presidente do clube. Até então só tivemos um presidente do Inter. Foi. Né? Poderíamos ter mais, né? Eu adoraria que tivesse mais. Mas, em suma, um longo histórico para dizer o quê? Nunca tivemos nada a nosso favor, um mecanismo concreto, fora os próprios clubes, Sim. que são muito fechados, Sim. para impedir que os caras fizessem o que fazem com os clubes. Então, você vai ver, Botafogo com 1 bilhão, Vasco com 1 bilhão, todo mundo já batendo no Cruzeiro, já estava 1 bilhão de dívidas, Galo 1 bilhão de dívidas, aí os que causaram isso viraram donos depois, que é muito engraçado. Essa história é ótima. Essa história é excelente. Mas fora outros clubes, Santa Cruz afundado aí, nunca conseguiu se organizar, em suma, né? É porque os clubes são associativos? Bom, não sei, porque eu estou vendo clubes europeus em formato empresarial ainda falência todo ano. Então, acho que é um bom debate para a gente começar, né? Acho que Será que não é a tão paixão que atrapalha toda essa questão que deveria envolver mais a razão? Mas aí tu vai tirar a paixão? Não, eu Não, mas estou não. justificando o fato de... Até os caras que se propõem a fazer uma coisa... vamos fazer uma coisa empresarial, onde a galera tem um pensamento de lucro e tal. A galera se enrola. Então, eu acho que a paixão é a ferramenta principal que atrapalha tudo. Eu acho que eu me apego muito ao que ele falou da questão do lado político de poder. O cara passou décadas e décadas numa situação de poder. Status, poder, o cara tá ali, aí o amigo que fiscaliza, um conselho, aí o conselho, porque ele ganhou tantos votos na eleição, 80% do conselho é dele, então ele vai passar o que ele quiser. Ou mais. Até Às vezes mais. Chapão. Uma situação confortável, porque não responde com o próprio patrimônio, pelas más gestões, pela decorrência das más gestões. Essa é a situação confortável, né? O Botafogo chegou no fundo do poço e acho que a última gestão do Botafogo teve muita confusão lá em torno disso, né? Queriam prender presidente, porque... Enfim, eu não sabia muito bem o que acontecia. E aí entra a questão do cara não ser responsabilizado. Sempre foi assim no Brasil, né? O cara é presidente, ele gasta e a dívida fica para o outro, a dívida fica para o outro, a dívida fica para o outro. Então, se não tem um órgão que fiscaliza... A gente está debatendo fair play agora, né? Financeira na CBF, tem comissões debatendo para, enfim, tentar entrar. A gente está em 2025, talvez para 2026 ou 2027. Então, assim, é uma loucura, porque a gente está debatendo o que deveria ser básico e muito motivado pelo que aconteceu pós-SAF. Ou seja, a gente passa uma lei de SAF que já deveria passar com algum controle financeiro, ela passa sem esse controle financeiro, acontece de clubes que viraram SAF hoje estarem em apuros, até mesmo a SAF, que todo mundo chama que é a SAF que deu certo, do Botafogo, é uma SAF que hoje tem um buraco negro e uma caixa preta que ninguém sabe.